Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, setor de Manaus, Brasil. E são 21 horas e 20 minutos, horário de Manaus, sábado, pela misericórdia de Deus. E eu quero dar continuidade voltada à questão da medida da fé, porque tem algumas coisas ainda que eu preciso ainda falar dentro deste campo, dentro dessa visão. Por quê? Porque nós sabemos que tudo envolve a fé. Quando a fé ela está ativa na nossa vida, tudo você consegue fazer com facilidade. Mas quando você está desativado da fé, tudo que você vai fazer dá errado. Por quê? Porque nós temos uma conexão com o céu. Todos aqueles que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador, existe um canal. Você está conectado com o céu através da fé. Quando você desconecta com o céu, você também desconecta relacionado à questão da sua fé. Por isso que a Bíblia fala que quando o Filho do Homem voltar, será se vai encontrar fé na terra? Porque cada dia que passa, nós observamos que as coisas estão ficando difíceis. Muitos dizem que têm fé, dentro de um sentido da boca para fora. Muitos dizem que têm fé dentro de um campo teórico, mas quando nós partimos para um campo prático, aí tudo muda. Quando você está em abundância, todo mundo tem fé. Quando você está de boa, todo mundo tem fé. Quando o deserto entra na sua vida, ou você entra no deserto, as coisas mudam completamente relacionadas à sua fé. Então, tem pessoas que têm fé quando as coisas estão tudo correndo legal. Quando as coisas começam a dar tudo o contrário, procura a fé daquela pessoa que você não vê mais fé. É por isso que é importante sabermos que a nossa fé tem que ser genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para que a gente possa manter essa fé, que é como seja a gasolina do crente, é como seja o combustível do crente, ele tem que estar fazendo algumas atividades espirituais para que a sua gasolina não acabe. Mas, pastor Edson, tem que fazer o quê? Leitura da palavra, porque a Bíblia fala que nós recebemos a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Leitura da palavra, que é o alimento da alma, é o alimento do homem interior, é o alimento do homem real. Segundo, oração. A pessoa tem que manter uma conexão de oração com os céus, se você quiser ter verdadeiramente uma medida de fé suficiente para você vencer essas tribulações da vida. Consagrar a sua vida, jejuar, outra ferramenta. Então, existem muitas maneiras de você cultivar a sua fé. E eu estou falando sobre a questão da medida da fé. E eu falei na reflexão anterior, número 215, voltado à questão dos talentos. Mas eu não terminei ainda este assunto. E aí eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e vamos ler um pouco da palavra de Deus. Você pegou aí? Livro de Mateus, capítulo 25, para que você possa entender, compreender o que eu quero passar para você, para que você possa sair da prova. Versículo 14 do capítulo 25 de Mateus, Evangelho de Mateus. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens.
entregou o quê? Os seus bens. E um deu 5 talentos. E o outro 2 talentos. E o outro a cada um segundo a sua capacidade. O que? Capacidade. Segundo o que? A capacidade. Cada um recebeu os talentos e esses talentos eles tinham que multiplicar segundo a capacidade. Então, quem distribuiu os talentos já distribuiu sabendo que cada um tinha capacidade para fazer com que esses talentos se multiplicassem. Vamos ver lá a leitura. Versículo 16. Versículo 15 ainda. E um deu 5 talentos, e o outro 2, e o outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha aí. Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos, que granjeei com eles. E o seu senhor disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele granjeei outros 2 talentos. E disse-lhes o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse: Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, disse-lhes: Mal e negligente servo, sabia que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberiam o meu com os juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, se-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá ranger de dentro. Então nós vemos aí a capacidade ou a medida da fé. Tem pessoas que dizem assim: minha fé é pequena. Pelo texto aqui que nós acabamos de ler, aqui está falando voltada à questão da medida da fé. Cada um recebeu segundo a medida da sua capacidade. Cada um tinha a capacidade para multiplicar aqueles talentos. O que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. Cada um recebeu esses talentos e cada um tinha a questão da capacidade para poder ir avante com esses talentos, multiplicar, negociar, fazer com que prosperasse sobre aquele negócio. E o seu senhor foi para muito longe, mas conhecemos o texto que ele voltou para que prestasse conta, ou seja, para aqueles servos, aqueles 3 jovens, não sei se era jovem, aqueles 3 pessoas
devolvesse os seus talentos mais multiplicados, mais prosperados. E aí vemos aqui que o que tinha 5 conseguiu multiplicar para 10. E o que tinha 2 conseguiu multiplicar para 4. Mas o que tinha 1 cavou a terra e enterrou. O que eu quero fazer aqui, um fechamento nessa questão da medida da fé, é que nós temos capacidade, todo ser humano tem capacidade para fazer com que você negocie ou que você desenvolva aquilo que você recebeu dentro de um plano natural da coisa. Isso não estou nem falando dentro de um campo espiritual com Deus. Todo ser humano tem capacidade nato. A pessoa já nasce com a capacidade nato de, se ele correr atrás, se ele se esforçar, ele consegue. Ele consegue vencer na vida. Ele consegue ter sucesso na vida. Mas sabemos que não é só o sucesso que vai garantir a nossa vida eterna, porque aqui também o texto fala de vida eterna. Os que conseguiram passar no teste foi para o gozo do Senhor. O que não conseguiu foi para o inferno. Ali está falando de inferno, está falando de trevas exteriores, onde há ranger, choro e ranger de dentro, só é o inferno. Então dá para entender que todo ser humano recebeu uma oportunidade dada por Deus na questão da sua salvação. Ninguém nasce salvo, Ninguém nasce salvo. A gente vê alguns textos na Bíblia que diz: mas Deus já te escolheu mesmo da barriga da sua mãe, antes da fundação do mundo. Ei, temos que prestar atenção esse texto. Temos que prestar atenção os contextos. Não tira a questão da essência da questão de Jesus ter vindo e morrer na cruz do Calvário. Se nós já estamos salvos antecipados, para que Jesus veio à terra pregar o Evangelho para as pessoas se converter, e morrer e ressuscitar o terceiro dia na cruz do Calvário? Para que tudo isso? Jesus tinha ficado lá na eternidade, não precisaria disso. Então temos que ter cuidado quando nós falamos assim: mas fulano, tu já foi escolhido desde a barriga da sua mãe. Quer dizer que a pessoa já foi salva antecipadamente, sem aceitar Jesus? Eu não creio muito nisso. Então todos precisam confessar o nome do Senhor Jesus Cristo para poder ser salvo, Todos aqueles que crê no meu nome, será salvo. Então precisamos crer. Então a medida da fé é dada a cada um. Tanto o sentido da fé natural, que todo ser humano nasce já com a fé nata, a fé que dá existência humana, no sentido humano da vida. Mas existe a fé voltada à questão da sua vida para com Deus, que é essa que eu estou batendo em cima. Todos que estão ouvindo essas mensagens, creio que é crente, creio que é pessoas que já nasceram de novo, está compreendendo o que eu quero falar. O que eu quero falar é que o crente só é derrotado se ele quiser. Que é isso, pastor? O crente em Jesus Cristo, ele só é derrotado se ele quiser. Ele recebeu talentos, Deus deu talento. Esses talentos podem ser os dons espirituais. Deus distribuiu os dons espirituais, Deus distribuiu poder, capacidade para vencer, seja o que for nessa terra. Até a própria morte, a Bíblia fala que nós vencemos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então tudo já está, quando nós aceitamos a Cristo, estão dentro do plano da salvação, nós já vencemos antecipado. Agora, sem estar dentro do plano da salvação, não tem como você vencer antecipado. A antecipação é para quem está dentro do corpo de Cristo, dentro da questão
da vida de Cristo, né? Porque nós vivemos por intermédio de Jesus. E Jesus já venceu a morte. Ele quebrou aguilhões. Então, o crente em Jesus Cristo, ele não morre. Ele não morre. Ele dorme no Senhor. Agora, o que não é crente, ele morre. Fulano morreu. O crente não morre. Mas muitos falam, o crente morreu. Não, o crente dormiu no Senhor, partiu para o Senhor, mas morrer não. Por quê? Porque Jesus já massacrou a morte. Jesus já venceu a morte. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que aceitam Jesus, já venceu a morte. Então, ele não morre. Né? Ele não morre. Ele apenas dorme no Senhor. Mas, pastor, como é que fica as pessoas que aí, de repente, tem um acidente de carro, tem um câncer, tem isso, tem aquilo? Todo crente, quando chega o dia de Deus, leva ele, né? É porque ele já está maduro, o fruto já está maduro. Deus vai lá e leva ele. Seja por um acidente de carro, seja por alguma enfermidade, mas tudo acontece dentro da centralidade de Deus, dentro da vontade de Deus. Por isso que você precisa entender a questão da medida da sua fé. Não pense que a medida da sua fé é insuficiente para você multiplicar aquilo que está nas suas mãos. Ou, em outras palavras, você ter sucesso, colocar em prática aquilo que você recebeu de Deus. Aquele que recebeu ele tinha capacidade de multiplicar para 2. Olha só, só um. Então, qual era o esforço que ele tinha que ter? Só para ter mais um. Agora, o que teve 2, ele teve que ter mais um esforço para poder multiplicar para 4. O que tinha 5, ele teve que ter mais esforço do que o 2. Então, eu olhando para esse texto sagrado, eu vejo que muitos estão como esse que pegou o seu talento e enterrou. Mas por que enterrou? Porque justamente não aguentou as pressões desta vida. A luta vem sobre a vida do crente de uma tal forma que ele não consegue exercer a sua fé sobre aquilo que recebeu de Deus, a tal ponto que ele acha que se pegar aquela oportunidade que recebeu de Deus e jogar fora ou desistir, ele sai da prova, né? O que está lá no mundo já é diferente. Quando ele pega a oportunidade, que é a vida que Deus deu para ele, que é o fôlego de vida, que ele acha que não tem capacidade mais de viver, ele vai lá e tira a sua própria vida, achando que se tirar a sua própria vida, vai sair de dentro daquele campo de dificuldade ou daquela dor que está passando, seja emocional, né? Seja psicológica, né? Seja as solidões da vida, voltada à questão da depressão, mas ele tem capacidade de vencer aquele inimigo que está fazendo com que ele venha colocar na cabeça que precisa tirar sua própria vida. E já vemos exemplo dentro do nosso campo espiritual, dentro do nosso campo evangélico, dentro do nosso cristianismo, pastores se suicidando, porque a medida da sua fé desapareceu, apagou. Mas como é que a medida da fé de alguém se apaga? Justamente quando ele pega aquela oportunidade que Deus deu e bagunça de uma tal forma que não encontra mais o sentido, nem direção, nem o alvo mais daquilo que recebeu de Deus, a tal ponto de chegar e enterrar os seus talentos, enterrar aquela oportunidade, enterrar aquela responsabilidade que recebeu de Deus. E quando a pessoa enterra, é como ele está se suicidando. Porque ali, aquele jovem lá, eu que era jovem, dá para entender o texto, a gente pensa que até é jovem.
ele enterrou o talento por quê? Porque desistiu, com medo, apavorado de Deus, achando que aquele Senhor ia punir ele. Mas a punição veio porque justamente ele não multiplicou, ele não agiu em cima daquilo que recebeu. Aí ele recebeu a punição. Então aquele Senhor ali está representando a pessoa de Jesus. Que ele já está terminando a sua formatura para juízo. Porque ele é quem vai bater o martelo. Então temos que ter muito cuidado voltado à questão da nossa fé. Ou você tem fé ou não tem. Não existe, mas eu tenho. Não. A medida da fé, Deus distribuiu a cada um segundo a tua capacidade. Deus sabe, quando você aceitou Jesus, ele já automaticamente, essa medida da fé você já recebeu. Aí você precisa descobrir qual é a medida da tua fé. Porque conforme você descobrir qual é a medida da sua fé, aí é o que vem a multiplicação daquilo que você está fazendo. Seja no campo ministerial, porque que tem muitos ministérios que tem aí milhões e milhões de membros? Justamente porque receberam um nível de fé mais elevado do que aquele que só tem na sua igreja, no mínimo 15 pessoas, 20 crentes. Tem igreja que passa a vida inteira com 20 membros, 30 membros, não passa disso. Por quê? Porque eles receberam a medida de uma fé e acha que aquela medida da fé que recebeu não tem a capacidade de fazer com que a sua igreja cresça. Aí fica ali anos e anos naquela mesma luta, naquela mesma rotina. Mas não é porque não tem a capacidade. Capacidade tem, é porque não age em cima daquilo que Deus deu. Então, a fé sem as obras, ela é morta. A fé sem multiplicação, ela é morta. Em outras palavras, se você não pegar a sua fé e colocar ela em prova, você não testar, você não ir além da razão humana, pode esquecer. Você nunca vai provar o poder de Deus. Você nunca vai provar intimidade com Deus. Por isso que Deus nos cobra segundo a nossa capacidade. Então, e quanto mais dado é cobrado. O que recebeu 5 talentos, ele foi muito mais cobrado do que recebeu 2. Agora, o que recebeu 1, ali a cobrança era pouca. Ele tinha que ter passado naquele teste, mas ele teve medo, se aterrorizou, com medo, se apavorou, com medo do dono dos talentos que colocou nas mãos dele, punisse ele. E tem muitos crentes assim, que acham que Deus é um punidor, acha que Deus é um massacrador, que Deus dá algo para aquela pessoa e a pessoa diz que tem tanto temor, tanto zelo de Deus, que aí guarda. Isso não é temor, isso não é zelo, isso é burrice. Tem que pegar essa capacidade que Deus te deu, esse dado que Deus te deu, e fazer com que isso se multiplique. Se multiplica, você vai ter que... Mas como é que eu vou fazer para multiplicar? É distribuir na vida das pessoas. Aquilo que você tem só se multiplica quando você abençoa o seu semelhante. Então, há uma multiplicação, mas nem todos nesse século 21 têm coragem para multiplicar os seus talentos, né? Tem coragem para fazer com que o seu ministério cresça. Por quê? Porque justamente nós vivemos uma época que o povo estão focalizado no mamon, no dinheiro, no real, nada de alma. E aí Deus vai lá e não dá o crescimento àquela igreja. Então, aqueles que aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador têm a capacidade e têm que fazer com que se multiplique o rebanho que Deus colocou nas suas mãos. Não podemos enterrar os talentos que Deus colocou nas nossas mãos. Não podemos enterrar a capacidade, não podemos enterrar
a oportunidade que Deus nos deu. Porque se nós enterrarmos, nós vamos perder tanto a nossa vida como nossa salvação. E isso é vergonhoso, né? É muito vergonhoso. Por isso que eu sempre estou batendo na tecla. Não é porque eu sou melhor, né? De jeito nenhum. Mas é porque, mesmo no dia que eu me converti a Jesus Cristo, eu tenho isso em mente, né? Ou a coisa é ou não é. Eu nunca gostei de meio termo. Nunca. Mesmo antes de eu me converter, eu sempre gosto das coisas ali. Nunca gostei de alguns verbos onde a pessoa chega assim, mas isso aqui não dá certo. Mas isso aqui não vai dar certo. Mas isso aqui não tem jeito. Nunca gostei. Tudo tem jeito nessa vida. Tudo tem jeito. Só depende de cada um ter uma visão correta de como sair daquilo que está passando. Então, nesta noite, já quase 22 horas, 26 minutos de reflexão, eu te chamo a atenção, desafiando a você abençoar o meu ministério. Mas, pastor Edson, tem tanto pastor ladrão nesta vida, tem tanto pastor pidão aí, que só o sangue do cordeiro, que pede dinheiro para poder comprar iate, para comprar avião, para comprar carro, para comprar nada de obra. Tem sim, eu concordo com você que tem. Mas existem os fiéis que não vendem a sua fé, né? Que não come a lã da ovelha, que não vende a lã da ovelha. Então, eu estou te pedindo ajuda. Por quê? Porque eu sei que você pode ajudar, né? Eu estou com um desafio aqui de fio elétricos, para comprar fio elétrico. Estou precisando de 2 rolos de 8 milímetros. Estou precisando de 2 rolos de 4 milímetros, né? Estou precisando de 2 rolos de 6 milímetros. O rolo de 6 milímetros é para o ar-condicionado. Os de 4 milímetros é para as tomadas. E os de 2,5 é para as luminárias. Então, 2 rolos de 2,5, 2 rolos de 4 milímetros e 2 rolos de 6 milímetros. Então, se você pode me abençoar, é só entrar em contato comigo. E tem 300 placas que eu preciso comprar para forrar a questão do ministério. 300 placas. 300 placas vai dar R$1.500. E aí você pode me abençoar com 50 placas, 100 placas, aquilo que Deus colocar no seu coração. Isso se chama multiplicar. É a medida da fé que funciona. Pastor, mas eu não te conheço. Pastor, mas eu não vou com sua cara. Meu filho, você vai tirar essa oferta, não é para mim. É para o reino de Deus, é para a obra do Senhor Jesus Cristo. E aí eu faço prova de você. Você pode vir aqui no local e ver se realmente eu não fiz aquilo que eu estou pedindo aí, ajuda. Então, me ajude, porque a obra missionária, ela não é feita só. Ela é feita de um conjunto de pessoas sensíveis ao céu, pessoas que não querem morar nesta terra para a vida inteira, pessoas que sabem o que é céu, né? São as pessoas que ofertam. Você vê que as pessoas que não ajudam na obra missionária, que um pastor, como eu aqui, sincero, no evangelho, já estou já quase caindo nos dentes aqui, né? De tanto pedir, 6 anos aqui, né? Aqui em Manaus, sempre eu utilizo assim, de vez em quando pedir, mas não tenho esse dom. Por isso que quando você chega aqui na gráfica aqui, tem lá uma frase lá, tem pessoas que têm o dom de pedir, mas o meu dom é trabalhar. Mas mesmo assim, eu não tendo o dom de pedir, eu estou te pedindo, pela obra do Senhor Jesus Cristo, me abençoe com as placas de gesso ou com os fios de eletricidade, para que eu possa
terminar essa parte elétrica, forrar, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tem a parte do telhado. A parte do telhado que eu tenho que puxar uma manta toda em cima da telha. Porque se eu não puxar a manta em cima da telha, não tem como eu fazer o forro. Então, você vê como é que a situação é. Então, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua colaboração para que você possa me abençoar. O que é R$1.500? Que são aí 300 placas. O que são 6 rolos de fio que você pode comprar até aí, pode me enviar pelo correio, você que é de fora de Manaus, ou você vai lá na loja lá, passa o cartão lá e pode comprar esses fios e me abençoar, você que mora aqui no setor de Manaus e trazer aqui na gráfica. O que é essas mantinhas aí da vida? Você não pode comprar pelo menos 5 rolos de manta e trazer aqui. Eu vou gastar aqui mais ou menos uns 25 rolos de manta. Mais ou menos isso aí, 25 rolos. Então você ofertando pelo menos uns 5, beleza, Deus vai lá, levanta outro, e aí eu faço a questão daqui do que está precisando. Então, meu filho, é isso. A obra missionária, ela é carente. Olha, eu tenho um projeto muito grande para a parte do Nordeste. A parte da Bahia, a parte do Piauí, Brasília, que foi de onde eu vim de lá, 25 anos morando em Brasília e vim para Manaus. Tenho 6 anos em Manaus fazendo a obra missionária aqui. E Deus tem me sustentado aqui, né? Então, cabe a você que está ouvindo esse vídeo, essa mensagem, essa reflexão, me abençoar. Porque quando você abençoa, você está multiplicando os seus talentos. E aí você está exercendo a sua fé. É para isso que existe fé. Ah, pastor, mas aonde é que eu vou tirar? Eu vou tirar dinheiro do meu bolso. Se eu tirar numa época dessa, vai faltar. Quem foi que disse que falta, rapaz? Tenha fé. Você não vai vender a sua casa para me dar. Você não vai vender o seu carro para me dar. Porque nem isso eu quero. Nem isso eu recebo, de jeito nenhum. Eu estou te pedindo uma oferta, não é para tu vender tua casa não, tu vender teu carro, para me ofertar no meu ministério não. Eu estou te pedindo uma oferta, aquilo que você pode, dentro da sua capacidade. Entendeu, crente? Dentro da sua capacidade, se a sua capacidade é para fazer isso, beleza, eu recebo. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa para que você possa sentir o gozo na alma, no seu espírito. Por que tem muitos crentes secos, que não sentem alegria, não sentem nada? Porque não abençoa. Não abençoa de jeito nenhum, quer ver o outro lascado. E quando o crente é abençoado, ele não fica com raiva. Que coisa, né? Então eu aqui estou dentro desse desafio muito grande. Esse desafio grande. Talento Deus colocou nas minhas mãos. E estou me esforçando para que esses talentos se multipliquem todos os dias na minha vida, para que eu possa abençoar outros por intermédio desses talentos. Aquilo que você recebe de Deus não é para você formar um museu não. Não é para você fazer museu não. Aquilo que você recebe de Deus é para você multiplicar, é para você dividir com seus irmãos na fé, é para dividir na obra missionária, para que isso venha se multiplicar mais e mais na sua vida. Agora, quando você pega isso e enterra, aí, meu filho, fica difícil. Quando você não está abençoando, você está enterrando. Quando você não está ofertando, você está enterrando. Quando você não dizima de jeito nenhum, você está enterrando. Então, meu filho, aprenda. Ah, pastor, mas você não é meu pastor. Não tem problema. Você pode me abençoar o meu ministério, porque você está abençoando o reino de Deus. E tudo isso vai ser contado no seu currículo celestial. No seu currículo celestial. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, tome posse dessa reflexão, corra atrás, se esforce e faça com que o seu projeto cresça. Não enterre o seu projeto. Não enterre os seus sonhos. Não enterre os seus ideais. Não enterre a sua faculdade que você está fazendo, de repente já quer desistir, quer enterrar. Não enterre a oportunidade que você recebeu.
multiplique. Ah, pastor, mas está difícil, as coisas estão difíceis. Não existe nada difícil quando você se esforça. Não há nada difícil. Olha para Moisés quando estava sendo perseguido por Faraó. Olha a perseguição na beira do mar. E aí o que aconteceu? A lamentação do povo ali, falando com Moisés, e Moisés ali já agoniado com aquele povo. E Moisés recebeu uma porção da fé. Ele tinha uma medida da fé nas suas mãos, que era aquele cajado. E aí ele conversando com Deus, o que eu vou fazer? Ele disse, usa o que tu tem, Moisés. E o que ele tinha? A medida da fé. Tocou nas águas e as águas se abriu. O mar se abriu literalmente e aquele povo passou a seco. Ei, você não está usando a sua fé. Ei, você não está usando a capacidade da sua fé. Por isso que você está nessa prova. Ah, pastor, como você está nessa prova aí, é porque você quer. É porque você quer. Ou você vai viver a vida inteira só de cestinha do governo. Ou você vai viver a vida inteira só de benefício do governo. Ei, acorda. Nós temos um benefício muito maior do que uma cesta básica, muito maior do que esse auxílio emergencial. Beleza, você vai receber? Vai. Mas não fique preso só numa cesta básica, só nessa quantidade que você recebe por mês, não. Multiplique, meu filho. Se esforce. Se esforce, porque se você se esforçar, com certeza você vai ter bênção na sua vida. Não espere as coisas cair do céu. Ah, pastor mas como é que fica? Ei, estude. Você que quer passar no concurso público e muitas vezes quer fazer uma prova sobrenatural. Não existe prova sobrenatural, porque Deus ele vai abençoar aquele que se esforça. Quer dizer que a pessoa passa noites e dias se esforçando, vai lá fazer a prova lá, e aí ele vai perder porque você é crente e vai lá, não estudou de jeito nenhum, e vai responder a sua prova dentro de um campo sobrenatural, sem estudar de jeito nenhum. Ei, não existe isso, de jeito nenhum. A sua capacidade vai vir conforme aquilo que você tem no seu intelecto, aquilo que você estuda, aquilo que você busca. E na hora você vai fazer a prova, porque Deus não é injusto de maneira nenhuma. Tem crente que quer passar nos concursos sem estudar, quer que Deus revele tudo para ele na hora. Ei, está tudo errado, meu filho. Dizem, não enterra o seu talento, não. Né? Não tente enterrar, porque isso você está enterrando. Está enterrando. Multiplique. Como você vai multiplicar? Estudando, meu filho, metendo a cara nos livros, se esforçando para que você possa passar nesses concursos da vida aí. Você que quer ter sucesso dentro de um campo material, cai para dentro, vai estudar, vai buscar, vai trabalhar, que com certeza você vai obter sucesso. Agora, se você ficar de braços cruzados só reclamando da medida da fé, a medida da fé que você recebeu é suficiente para você fazer o que você quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então existem pessoas na prova porque quer, mas recebeu a oportunidade, nem que seja um talento, mas esse um se multiplicar, vai para 2, e do 2 vai para 4, e assim sucessivamente. O que está faltando é você levantar dessa cadeira, bater a poeira da sua alma e cair para dentro e vencer, em nome de Jesus. Ou você tem um dom de ficar parado, você tem um dom de ficar sem trabalhar, porque eu nunca vi isso, de jeito nenhum. Então se esforce, levanta em nome de Jesus, ô crente, para que você possa ter sucesso. Ah, pastor, mas não vale mais a pena porque Jesus está voltando. Então, meu filho, fica aí igual a música lá do Raul Seixas aí. O Raul Seixas que tinha uma música que falava tem pessoas que vai ficar em casa com a boca cheia de dente esperando a morte chegar. Você vai ficar em casa só com a boca cheia de dente esperando a morte chegar, se você estiver dentro. E tem pessoas que nem dentro não tem, porque as pessoas que não são ativas, que não são que são preguiçosas, elas nem dentro tem, cai os dentes tudo e nem bota mais, nem uma chapa não consegue botar.
Porque hoje tem outras maneiras de você colocar os seus dentes. Ó, beleza, novinho, zerinho. Então, meu filho, multiplique esses talentos. Use a medida da sua fé para sair dentro deste campo de derrota, de fracasso. Ah, pastor, mas já tem muito tempo, não importa. Ah, pastor, mas eu tô enfermo, eu estou atribulado, eu estou angustiado, eu estou depressivo. Não importa. Use a medida da fé que você tem, que essa depressão vai embora, que essa angústia vai embora, esse medo vai embora, esse pavor vai embora, essa miséria vai embora, os demônios caem fora. Por quê? Porque você está exercendo a fé. Exercendo a fé é multiplicando, é agindo. Porque se você não agir, aí, meu filho, você vai para o buraco mesmo. Você vai para o buraco porque não tem como, de jeito nenhum. Então, se você quer sucesso na sua vida, multiplique. Coloque a sua fé em ação. Faça com que essa fé funcione na sua vida. Você recebeu uma fé só para colocar ela no museu? Ou colocar ela num quadro lá e você ficar olhando para a fé? Oh, que fé bonita! Oh, que fé maravilhosa! Misericórdia! A sua fé não foi para você idolatrar, não. A sua fé é para você colocar em prática. Porque Deus não precisa de fé para agir. De jeito nenhum. Quem precisa da fé é você. Jesus não precisa de fé. Quem precisa de fé é você. Observe que quando Jesus fez os milagres, ele sempre falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Eu não estava falando que a fé dele curou, porque Deus não tem fé. Jesus não tem fé, porque ele é a própria, né? É a própria vida, é a própria cura. Entendeu isso? Então, coloque isso na sua cuca, que quem precisa de fé é você que precisa da fé em ação. Deus não precisa de fé em ação. Jesus não precisa de fé em ação. O Espírito Santo não precisa de fé em ação. Porque eles são Deus. É Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, Deus é Deus e pronto. Está aí a Trindade Santa aí. Agora você não é Deus. Então você precisa de fé para que você possa adorar esse Deus, para que você possa entender, compreender a dimensão de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Necessário é que aquele que se aproxime dele tem que ter fé. Não, já era. Então, meu filho, são 42 minutos de reflexão. Dá para você acordar relacionado àquilo que você recebeu. Você tem capacidade, o que está faltando é você exercer essa capacidade em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ah, pastor, mas estão vivendo um momento tão difícil. Não há nada difícil quando você coloca a sua fé em prática. A fé, ela move montanhas. E é pequenininha. A fé que move montanha é pequenininha, não é muita coisa não. Então, meu filho, tem muitas montanhas que nós estamos precisando remover da nossa vida. Né? Tem muitas montanhas. Você tem as suas montanhas, eu tenho minhas montanhas. Então tem muita coisa e nós vamos remover. E removendo, com certeza, nós vamos ter sucesso. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse momento dessa reflexão voltada à questão da medida da fé, ainda dentro dos talentos. Né? Na próxima reflexão aí eu já vou ver se vou dar continuidade ou vou trazer outro assunto. Né? Essa reflexão é a reflexão número 216. Olha aí até onde eu estou chegando, pela misericórdia de Deus, né? 216. Então você que quiser se inscrever nesse canal, se inscreva, dá lá um oizinho lá, faz lá, lá no Cine, dá um trinque lá, dá um ok lá, para que eu possa crescer nesse canal. Compartilhe com outras pessoas, porque tudo que eu estou fazendo aqui é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não é nada para mim, pessoal. Tudo é para Deus. Então que Deus abençoe. Até a próxima reflexão em nome do Senhor Jesus Cristo.